No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente segunda-feira para todos, viu? Hoje, dia 24 de outubro de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, essa semana com a voz um pouco melhor, né? Ainda está um pouquinho ali, mas graças a Deus, obrigado pela oração de todos. Bom, meus amados irmãos, antes da gente falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, né? A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, eu quero lembrar que nós começamos eu comecei uma campanha para fazer mais uma tiragem do nosso livro, que esgotou. Muitos irmãos precisam para estudar, para evangelizar. Então, quero avisar aqui a você que deseja nos apoiar e adquirir esse livro. Não tem mais, a gente vai ter que mandar fazer uma segunda tiragem. R$ 9.600, porque os preços aumentaram. O livro já está pronto, é o mesmo livro, não vou mexer em nada, não vou alterar nada, por isso não vai usar todo o material que tem lá. Capa, conteúdo, não vou alterar nada. Deveria fazer algumas observações, mas não vai ficar mais caro. Então, nós precisamos de irmãos, pessoas que podem fazer uma pré-compra. O que é uma pré-compra, né? Comprar antes de ser impresso. Eu preciso reunir todo esse dinheiro que eu não tenho para poder atender aos irmãos. Precisamos vender, como sempre, uma média de 400 livros, 500 livros. Para um sozinho é difícil, mas se você puder comprar 5 livros para participar desse projeto, assim que eu reunir todo o dinheiro, nós mandamos imprimir, e aí em pouco tempo eu tenho as informações aqui no meu celular, se você quiser ler, né, e tudo mais, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda, tá bom? Entre em contato com o meu WhatsApp, com o meu telefone, você me acha nas redes sociais, você que me acompanha aqui no meu grupo. Aliás, eu vou fazer um outro grupo, porque esse já está cheio, muita gente não consegue entrar. Então, vou fazer o Minuto da Unicidade 2 essa semana ainda, para as pessoas que desejam receber o áudio diariamente, tá bom? Pré-venda, então, por tempo limitado. Aproveite. Vamos fazer essa pré-venda entre 400 e 500 livros, a gente vai tirar 1.000. 200 vai ficar com a editora para divulgar nos sites dela, que é o contrato, né? Então sobraria aí uns 300 para a gente evangelizar. E aí eu estou com um projeto de fazer uma evangelização. Então apoie você que puder. Um livro só fica difícil, porque aí teria que vender muito. O preço é R$19,90 só. No site está R$ 34 no site deles. É R$19,90 apenas. Então 5 livros dá um pouco menos aí, alguns centavinhos a menos de R$100. 10 livros, R$200. Se você puder, eu quero 30, quero 40. O dinheiro está numa conta só para isso, não conseguindo, estou anotando tudo direitinho, devolveria o dinheiro de todo mundo, não estou usando para nada, até porque se a gente mexer nesse dinheiro dá problema, né? Então, o dinheiro dos irmãos é tratado com muito zelo, com muito carinho. Quem puder, eu agradeço. Bom, já adiantei muito aqui, né? Bom, meus irmãos, como nós vamos analisar esse versículo aqui de forma rápida, os trinitarianos usam esse versículo para poder dizer, tá vendo aí, está lá em João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a gente precisa analisar, e aqui a gente tem que falar um pouco rápido para não tomar mais o tempo ainda, que é uma oração. Eu sempre bato nessa tecla, é uma oração. João 17 é uma oração que os teólogos chamam de oração sacerdotal. Os teólogos unicistas vão dizer, né, que ele ora, intercede pelo povo, principalmente pelos seus discípulos. Então, nessa oração, ele menciona uma glória que ele tinha antes que o mundo existisse, que tinha junto de ti. Olha aí, esse é que é o problema, que é o X da questão. Então, que glória é essa? Desde Gênesis, eu falo no livro que nós escrevemos, é anunciado que Cristo viria, que o Messias viria, que haveria um sacrifício para perdão de pecado desde o princípio. Desde o princípio. A gente precisa analisar, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele fala mais ou menos nessa linha da glória que existia antes da fundação do mundo. Por exemplo, 1 Pedro 1,20 vai dizer, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. Lá em Apocalipse, diz assim: e adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, dá em Apocalipse 13:8, assim como 1 Pedro 1:20, diz que o Cordeiro já era conhecido, né? Antes da fundação do mundo já havia sido sacrificado. Então, a glória do Messias, inclusive, há um subtítulo na Bíblia, em Isaías, se eu não me engano, 53, o subtítulo de muitas Bíblias diz: a glória do Cordeiro, né? A glória do Messias. Quer dizer, antes mesmo dele vir a este mundo, dele se manifestar em carne, já se falava do Messias, do Cordeiro, do sacrifício, só que estava oculto para muitos. Para muitos estava oculto, ou muitos até não entendiam a profecia. Então, quando ele ora, olha, glorifica-me com aquela glória que eu tinha, Deus é soberano, Jeová dos exércitos, temido, conhecido, respeitado, honrado e adorado e temido em toda a terra, né? Nos períodos de Moisés ali, principalmente. Abraão e Jacó, Isaac falaram desse Deus maravilhoso, mas ao mesmo tempo profetizaram acerca da manifestação do Cristo. Então nós encontramos na Bíblia, tanto em Apocalipse quanto em 1 Pedro, e Paulo vai dizer também, esteve oculto nos tempos eternos, mas nesses últimos tempos foi manifestado a nós. Nós encontramos claramente que glória é essa que foi referida por Jesus nessa oração sacerdotal, nessa intercessão. Então, como interpretar essa oração? Está falando de duas pessoas, cadê a outra? Não é a Trindade? Está faltando um aqui. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, sabe aquela glória que está nas Escrituras falando de mim, que vinha falando de mim, uma glória maravilhosa? Então, está determinada antes que o mundo existisse esse momento, que eu venceria a morte e tudo mais, aquela coisa toda. Então, esse fato do Filho vir ser manifestado, ouça o que diz o profeta Isaías, lá em Isaías 9:6. Né? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso antes dele nascer. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aquele menino, que viria a nascer 800 anos depois, como diz no tempo de Isaías, já tinha uma glória extraordinária. Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. E aí o mais interessante é quando você ouve Pedro, ou melhor, quando você ouve João falar. João, o evangelista, ele vai e resume de forma extraordinária esse momento exato. O que João diz? João capítulo 1, leia comigo, diz assim, verso 14. E o verbo se fez carne, o verbo era Deus. João 1:1, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então João fala, vimos a sua glória, olha, glorifica-me, e eles viram essa glória. Quando que ele viu? De que está falando João? Do monte da transfiguração, que Jesus se transfigurou diante deles. Você está me entendendo? Você está compreendendo? E João fala, vimos a sua glória. Nós vimos. Quem viu? Ele, Pedro e Tiago. Viram a glória, viram ele como Deus manifestado. Aparece ali Moisés e Elias, eles falam assim, olha, vamos fazer cabana para Moisés. Não, some os doros. Só tem esse aqui, é só ele que adore. Então, meus amados irmãos, esse tema é amplo, volto a dizer, é um tema para uma palestra, né, com apostila, com slide, aquela coisa toda, né? Ensinar. A gente está aqui resumindo, mostrando para você que não tem três. Usar João 17:5 para dizer tem três aqui, tem trindade aqui, é desonestidade intelectual, desonestidade teológica, desonestidade total, porque não há trindade em João 17:5, nem tampouco
dualidade, nem tampouco dois. O nome não é dualidade, é unitarismo. Não tá falando disso. Ele está falando da glória que o Messias teve desde os profetas. Por isso que Atos 10, 43 vai dizer, né, os profetas dão testemunhos que todos aqueles que nele creem, então os profetas deram testemunho de Jesus. Atos 10, 43. Os profetas dão testemunho dele. E muito mais informações, muito mais passagens bíblicas, referências, nós teríamos aqui que refletir. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito aí o seu carinho, a sua audiência. Então, olha, pastores, entre em contato conosco, meus queridos pastores que me acompanham. Você pode comprar mais 5 livros, adquirir antecipadamente para poder a gente fazer uma nova tiragem. Se você pode, se você quer, para ofertar para novos convertidos, né, para alicerçar na unicidade de Deus. Isso é muito importante, você ser um parceiro que é sempre, que pode estar nos apoiando aqui. Eu ficaria muito honrado e muito agradecido da gente poder evangelizar com essa palavra. Evangelizar não é para, o Tony quer, não é isso. Eu tenho um convite para ir num programa de televisão no ano que vem, e eu precisava levar mais livros para continuar fazendo a divulgação do nome. Então, nos ajude para que nós possamos ter esse material até janeiro, fevereiro, quando está previsto a data para a gente fazer um programa de televisão e levar essa mensagem, continuar espalhando. Não há mais livros e eu não tenho condições econômicas de fazer nem 100. Tá certo? Bom, que Deus abençoe você. Qualquer coisa, entre em contato com o meu WhatsApp. Deixa um comentário nos vídeos nossos no YouTube. Pastor, manda uma mensagem para mim, eu quero participar. Não precisa ser necessariamente pastor, você que deseja 5 livros, R$100. Mas é muito dinheiro. É um investimento, né? Não vejo assim, dessa forma, que você está gastando, que você está investindo em conhecimento. Se você já tem um livro, leia o livro, leia outros livros, apoie os irmãos, os pastores. Tem pastor Luciano Batista, tem muitos pastores que escrevem. Pastor Flaviano Negreiros tem um livro muito importante sobre o batismo nas águas em nome de Jesus. Enfim, apoie os pastores que estão se dedicando. E eu falo por experiência própria, escrever não é fácil, né? Não é fácil escrever um livro, não é fácil, é muito difícil, só conseguir com a ajuda de irmãos, né? De parceiros, de amigos. Forte abraço para você, uma boa semana. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade, Graça e Paz. Minuto da Unicidade.